Oi, gente. Meu nome é Amanda Fantin Martins. Eu sou estudante do 5º ano da graduação de Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como escolher um animal de estimação. Bom, então a primeira pergunta a se fazer é: por que ter um animal de estimação? Quais benefícios isso vai me trazer? Então, os animais, eles são dotados de energia, eles interagem com o ser humano de forma espontânea, eles possuem um amor incondicional pelos seus tutores, e a partir da convivência com cães e gatos, você vai notar que vão te propiciar estados de felicidade e vão diminuir os sentimentos de solidão. Antes de adquirir um animal de estimação, é muito importante se fazer duas perguntas. A primeira, por qual motivo eu quero ter um animal de estimação? E a segunda, qual espécie vai se adaptar melhor ao meu estilo de vida? Os animais, eles vivem em média de 10 a 20 anos. E por isso, é muito importante considerar a opinião de todos os moradores da residência, para que o ambiente no qual aquele animal seja inserido esteja em completa harmonia. Então, é importante combinar qual horário de alimentação, qual horário de passeio, quem vai fazer a limpeza do ambiente do animal, quem vai alimentar, quem vai passear, para que realmente o ambiente seja repleto de benefícios para o animal que vai ser inserido ali. Além do consenso entre todos os moradores da casa, é importante o tutor buscar conhecer as necessidades físicas, psicológicas, nutricionais e as necessidades de espaço que cada animal requer. Por quê? Essas necessidades, elas estão diretamente ligadas à qualidade de vida que aquele animal vai ter. Bom, independentemente da raça, todo animal possui características individuais de personalidade. Contudo, os cães, eles podem ser divididos em 7 tipos de personalidade. Essa divisão, ela vai auxiliar principalmente na distinção do tipo de manejo que cada personalidade necessita. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os cães de pastoreio. Esses cães são animais de grande porte, como, por exemplo, o pastor belga, o border collie, o pastor alemão e o boiadeiro australiano, também conhecido como Blue Heeler. Esses animais, eles são inteligentes, energéticos, territorialistas e animais de fácil aprendizagem. Então, quando você submete um cão dessa raça ao adestramento precoce, ele vai conseguir desenvolver as suas habilidades de uma forma muito fácil. Além disso, esses animais, eles podem ser treinados para outros tipos de serviço, como, por exemplo, serviço de guarda, para esporte e também para competição. Por serem animais de grande porte, eles necessitam de atividades físicas diárias, que estão intimamente ligadas à saúde e ao bem-estar da raça. Então, é muito importante que o tutor que optar por ter um cão de grande porte, principalmente esses cães de pastoreio, que são muito territorialistas, inteligentes, que ele tenha consciência da necessidade do passeio e do espaço físico que o animal vai requerer. A segunda personalidade são os cães de caça. Os cães de caça, eles ainda podem ser divididos em animais de visão, que são aqueles animais que têm a visão mais desenvolvida, e os animais de cheiro, que realizam a caça através do olfato. Esses animais, eles são independentes e curiosos. Eles também necessitam de um treinamento adequado, exatamente por essa questão de ter muita curiosidade, de querer explorar, de querer conhecer. E é bem importante que durante todo o processo de adestramento desse animal, ele tenha um local de soltura seguro, para que ele consiga explorar, correr, brincar, conhecer, para se desenvolver melhor. Dentro da raça dos cães de caça, estão o Foxhound americano, o Basset Hound, o Galgo inglês e o Whippet. A terceira personalidade são os cães de personalidade esportiva. Esses animais, eles são multitarefas, ativos, alertas e de fácil adestramento. Também são animais que podem ser adestrados e treinados para desenvolver outras aptidões, como, por exemplo, aptidão à caça. Eles podem trabalhar como cães terapeutas, então são aqueles animais que frequentam hospitais, clínicas, que atuam no tratamento de doentes, e também podem ser treinados para assistência a deficientes, como, por exemplo, é muito comum
o labrador ser utilizado para cão-guia de pessoas com deficiência visual. Por quê? Porque são animais que são muito ativos, são muito alertas e que possuem uma concentração muito grande. Então, eles vão se adequar à função pelo qual eles são treinados. Dentre as raças do cão de personalidade esportiva, estão o Cocker Spaniel, o Golden Retriever, o Setter irlandês e também o Labrador Retriever, como eu já citei. Esses animais, eles são muito ativos, né? Então, eles necessitam de entretenimento e de exercício físico diário. Então, quem optar por ter um animal de personalidade esportiva tem que ter consciência de que todo tipo de brincadeira vai ser muito bem-vindo e vai ter necessidade de espaço. A próxima personalidade são os cães terrier. Entre eles estão o Jack Russell Terrier, o Schnauzer, o Stafford Bull Terrier e o Terrier escocês. Esses animais, eles são conhecidos por serem briguentos e, ao mesmo tempo, muito divertidos. Então, eles são animais ideais para tutores que têm muita paciência e bastante tempo para gastar essa energia, porque são animais que também necessitam de exercício rotineiro para a manutenção da sua saúde. Os cães de personalidade de toy são animais cheios de caráter e muito leais. Eles são animais de porte muito pequeno, então são o Chihuahua, o Maltês, o Spitz alemão, o Cavalier King Charles e o Pug. Esses animais, eles são considerados ideais para tutores que moram em apartamento, porque eles não exigem muito espaço para desenvolver as suas atividades, por mais que necessitem passeios, brincadeiras e exercícios físicos diários. Apesar de serem animais pequenos, de pequeno porte, fofinhos, eles não são animais indicados para criança. Por quê? Porque são animais extremamente delicados. São animais que, dependendo do tipo de força que você coloca sobre eles, o tipo de brincadeira que você realiza, você pode acabar prejudicando a saúde desse animal ao invés de ajudar. Os cães de trabalho são cães fortes, grandes e muito inteligentes, que são extremamente adaptáveis a treinamentos por fazerem parte dessa personalidade de trabalho, e são animais extremamente dóceis. Esses animais, eles necessitam de socialização precoce, correta e efetiva, para que no futuro eles possam se desenvolver mais amigáveis e também de adestramento adequado, para que eles consigam desenvolver as suas habilidades. Esses animais, por serem animais de grande porte, eles necessitam de espaço físico e de consistência nas atividades, porque são animais muito ativos. Então, exercício físico diário, brincadeira, treinamento, é bem importante para a manutenção da sua saúde. Entre eles estão o Akita, o Boxer, o Dog alemão, o São Bernardo e o Husky siberiano. Outro tipo de personalidade são os cães de personalidade não esportiva. Esses são aqueles animais que não realizam mais as atividades para as quais eles foram originalmente criados. Então, por exemplo, o dálmata, ele foi um animal criado para acompanhar as carruagens reais. Atualmente não é mais uma realidade. Então, eles não se encaixam em outra personalidade. O bulldog, por exemplo, o bulldog, ele foi um animal criado para atrair os bois no rebanho. Também não é mais uma coisa pela qual a gente vê o bulldog trabalhando hoje. Além disso, tem o Bichon Frise, o Boston Terrier, o Lhasa Apso e o Poodle. Os cães de personalidade não esportiva também englobam aquelas raças que não se encaixam nas outras personalidades já existentes. A seleção genética, ela foi realizada para que os animais desempenhassem funções específicas. E isso resultou em raças com padrões comportamentais. Por isso, antes de adquirir um animal, principalmente um animal de raça pura, é muito importante que o tutor pesquise o porte, o temperamento e, principalmente, as possíveis doenças características à raça do animal de sua escolha. Eu vou falar um pouquinho sobre as particularidades raciais dos cães, começando pelos cães de raças pequenas, que são o Yorkshire Terrier, o Shih Tzu e o Spitz alemão, por exemplo. Esses animais, eles possuem algumas características específicas, como a sensibilidade dos ossos e articulações, e por isso eu volto a dizer que não são cães ideais para crianças, exatamente por apresentarem essa predisposição a doenças ósseas e articulares.
Então, dependendo da brincadeira, dependendo da força colocada em cima do animal, você pode estar prejudicando a sua saúde. São animais que também apresentam apetite exigente e predisposição a doenças periodontais. Então, é muito importante lembrar que provavelmente um animal de raça pequena, no futuro, vai precisar de um acompanhamento, principalmente nessa parte dos dentes. Os cães braquicefálicos, que são o bulldog inglês, o bulldog francês e o pug, eles se caracterizam por apresentarem o corpo compacto e musculoso, são animais que têm grande tendência ao ganho de peso, possuem baixa tolerância ao exercício físico, principalmente pelo formato do crânio. Esses animais, eles possuem o focinho bem achatado. Então, é bem importante lembrar que exigem muito cuidado, principalmente em relação aos esforços físicos diários. Esses animais também apresentam alta sensibilidade digestiva. Então, eles podem apresentar, dependendo do tipo de alimentação que for fornecido, problemas intestinais, estomacais, apresentar vômito, apresentar diarreia. Então, é bem importante prestar atenção nesses cuidados em relação à alimentação que vai ser oferecida e ao esforço pelo qual você vai submeter aquele animal. Os cães de grande porte, como por exemplo o Rottweiler, o Golden Retriever e o Pastor Alemão, são animais fortes, ágeis e muito inteligentes, mas possuem algumas características prejudiciais que estão relacionadas diretamente com a raça, como por exemplo a sensibilidade osteoarticular. Então, principalmente o Golden Retriever e o Pastor Alemão são animais que têm predisposição a ter uma doença chamada displasia coxofemoral, que é uma doença osteoarticular que tem a ver com a articulação do quadril. Normalmente ela acomete animais idosos e está relacionada com a genética. São animais que também possuem predisposição ao ganho de peso e predisposição a dermatopatias, que são doenças de pele, e cardiomiopatias, que são as doenças do coração. Esses animais, por serem grandes e extremamente ativos, necessitam de espaço para exercício físico, e o exercício físico tem que ser constante, está diretamente relacionado à qualidade de vida que aquele animal vai ter. Os cães sem raça definida, SRD, ou também popularmente conhecido como vira-latas, são a maior parte da população canina no Brasil. Esses animais, eles são originados do cruzamento entre diferentes raças. Então, eles variam em temperamento, comportamento, sociabilidade e principalmente nas particularidades específicas de cada cão, porque eles não possuem uma coisa pré-definida, é tudo novidade. Alguns estudos indicam que a combinação de genes pelo qual esses animais são submetidos fazem com que eles apresentem uma menor predisposição a doenças quando comparados aos animais de raça. Bom, a forma como os felinos se comportam, ela depende da combinação da sua composição genética e da experiência pela qual aquele animal foi exposto durante seu período de socialização. Normalmente é da sua fase até a 8ª semana de vida. Os gatos de raça pura, eles também são criados a partir do cruzamento seletivo, que vai buscar algumas características específicas, como o comprimento do pelo, o formato da cabeça, o formato das orelhas, o formato da cauda e até mesmo a cor dos olhos. A seleção genética, ela também tem relação direta com o temperamento e o comportamento do animal. Normalmente, é mais difícil para o tutor conhecer o temperamento de um gato adotado ou resgatado da rua do que o comportamento de um animal que foi, por exemplo, comprado de um criador, exatamente por ter essa particularidade específica. Falando um pouquinho sobre os gatos de pelo longo. Os gatos de pelo longo são os persas, o Maine Coon, o Angorá, que são os mais comuns de serem vistos. Esses animais, eles têm uma personalidade muito sociável, são extremamente dóceis e são considerados gatos domésticos, porque apresentam um temperamento tranquilo, descontraído e, como eu citei anteriormente, são animais muito dóceis. Então, inclusive, são animais indicados para tutores que têm criança em casa, porque são animais que gostam de colo, gostam de carinho, gostam de brincar e são muito adaptáveis a novos ambientes.
Então, não vão ter problema com mudança de casa, você tirar do criador e levar para sua casa. A adaptação costuma ser muito tranquila. É importante lembrar que os animais de pelo longo, eles requerem um cuidado muito grande em relação à queda de pelo. Então, é necessário lembrar que tem que ter escovação, o cuidado ideal com shampoo, enfim, com a ração, tudo que vai afetar diretamente o pelo do animal. E também em relação à higiene frequente. Os gatos de pelo curto são o siamês, que é um gato bem conhecido, o American Shorthair e o Corax cinza prateado são gatos de personalidade forte, que exigem um pouco menos de manutenção por parte do tutor, porque eles conseguem realizar a sua higiene pessoal, né, de forma individual. Esses animais, eles costumam ter temperamento adorável, são muito inteligentes, muito divertidos e exigem bastante atenção do tutor por serem animais que gostam de companhia. Então, eles são muito companheiros. Os gatos sem raça definida, os SRDs ou gatos vira-latas, eles são animais com grande mistura genética. Então, eles não possuem temperamento pré-definido e, por isso, a personalidade desses animais é um pouco menos previsível. Assim como nos cachorros, devido à combinação de genes a qual esses animais são submetidos, eles apresentam uma menor predisposição a doenças. Então, independentemente da raça, é importante ter conhecimento sobre a necessidade de cada animal de forma individual e escolher uma raça que possua o temperamento e o comportamento adequado para o seu estilo de vida. A partir daqui, outra pergunta tem que ser feita. O que devo considerar na escolha do meu animal de estimação? Bom, o médico veterinário, de uma maneira geral, ele tem um papel muito importante no auxílio ao tutor. Por quê? O médico veterinário, ele sabe sobre o comportamento animal. Então, ele consegue auxiliar para falar se o animal vai ser mais agitado, vai ser mais calmo. Ele também vai ter um pouco mais de conhecimento sobre as características específicas da raça e em relação à parte clínica. Então, animal de determinada raça tem maior predisposição a alguma doença, né? Quais os exames que esse animal vai ter que fazer durante a vida e toda essa parte de cuidados relacionados à saúde. Além disso, o médico veterinário ele tem um papel importante em passar ao tutor um pouquinho sobre a prevenção e o controle das enfermidades relacionadas aos animais, principalmente das enfermidades zoonóticas, que são aquelas doenças transmissíveis dos animais para os humanos. Apesar disso, o mais importante é o papel do tutor, porque é ele que vai conviver com o animal, que vai dar para o animal carinho, amor, vai adestrar, vai cuidar diariamente. É muito importante que quem optar por conviver com um animal de companhia tenha um planejamento. Por quê? O abandono é um problema de extrema importância no mundo todo, principalmente no Brasil. E quando você possui um planejamento financeiro, um planejamento de espaço, um planejamento em relação aos custos, a tendência é evitar que abandonos aconteçam. Além disso, é muito importante também o planejamento em relação ao período de férias. Então, antes de ter um animal, você tem que pensar: vou sair para viajar? Quanto tempo vou ficar fora? Vou ter alguém que vai cuidar desse animal? Porque nem sempre o animal vai conseguir acompanhar nas viagens, principalmente se forem viagens de avião muito longas, de carro muito longas, ou até mesmo para lugares que não aceitam animais. Então, o tutor tem que ter conhecimento de hotéis que podem ficar com o animal, né, no período de viagem, ou ter um membro da família que vai cuidar do animal na sua ausência. Além disso, o tutor deve levar em consideração o tempo que vai ser disponibilizado ao animal. Então, o tempo para alimentação, o tempo para passeio e o tempo para as atividades físicas diárias. Principalmente o tempo em relação a animais filhotes. Porque os animais filhotes, eles possuem muito mais energia do que os animais que já convivem há muito tempo naquele ambiente. Então, tem que levar em consideração o tempo para brincadeira, o tempo para passeio, para divertimento do animal, para carinho. Tudo isso deve ser levado em conta.
Também é importante lembrar se o espaço que você possui é um espaço adequado e suficiente para a necessidade daquele animal. Então, lembrando que animais de porte grande vão precisar de um espaço um pouco maior. Animais de porte pequeno não precisam tanto de um espaço grande, mas também precisam de atividades. Outro ponto, mas não menos importante, é que o tutor tem que levar em consideração qual o orçamento que ele tem disponível para o animal. Esse orçamento inclui gastos com a saúde básica, então vermifugação, vacinação, castração, alimentação, higiene, os gastos com as emergências médicas, que normalmente são inesperadas, e também a possível necessidade de adestramento. Dentre os custos envolvidos para manter o animal de estimação e fornecer a ele boa qualidade de vida, estão os custos profiláticos, que englobam vacinas, vermífugos, tratamentos de doenças, lembrando que essas doenças elas podem ser brandas, que são doenças de fácil tratamento, ou doenças complexas. As doenças complexas são aquelas que vão requerir um maior custo no tratamento, um maior tempo de recuperação e, consequentemente, maior disponibilidade, paciência e carinho por conta do tutor. Outros custos são os custos mensais. Então, os custos mensais são aqueles custos considerados fixos, né? Que você vai ter desde que você adquire o animal até quando ele estiver velhinho. Então, é o custo com alimentação de qualidade, alimentação específica para cada animal, levando em consideração que algumas raças têm tendência a ter o apetite mais exigente. O custo com higiene, então banho, tosa, cuidado com os dentes, cuidado com as orelhas, e também o custo com medicamentos rotineiros. Então, por fim, a decisão de ter um animal de estimação deve ser um ato ponderado e não um ato de consumo. Eu não vou ter um animal de estimação porque eu achei bonitinho, porque eu achei fofinho, porque eu estou me sentindo sozinho. Tem que pensar que a partir do momento que você adquire um animal de estimação, é uma vida que está extremamente sob sua responsabilidade, é totalmente dependente de você. E você vai criar com esse animal ligações sentimentais e dependência, principalmente em relação ao animal com o tutor. Ter um animal de estimação requer compromisso, disciplina e organização. Sem contar que os animais, eles requerem companhia, estímulos mentais, atividades físicas e uma socialização precoce para conseguirem se desenvolver de forma saudável. Todos esses são pontos e condutas que devem ser avaliados antes de adquirir um animal de estimação para garantir que vão existir na prática. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.